que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Só mais um aviso aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, os homens se reúnem aqui para orar. É uma reunião de oração. Então, se você pode estar conosco, venha, porque das 19 até as 21, mais ou menos. Estamos aqui orando, intercedendo. Aqui nós falamos, damos os motivos de oração, clamamos a Deus aqui pela nossa igreja, pela sua família. Então, das 19 até mais ou menos às 21. Amém, irmãos? Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Tem alguém que vem aqui pela primeira vez hoje? Não? Deus abençoe, então. Então, volte sempre e traga mais gente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 15. Salmo 15. Amém? Salmo 15 diz assim a Bíblia: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o teu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém, irmãos? Quem foi alcançado por Deus, quem foi encontrado por Deus, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram coisas novas. Quem foi alcançado por Deus, Cristo habita nele. Não é isso que Paulo diz? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem foi alcançado por Deus é porque nasceu de novo, é habitado pelo Espírito Santo. A partir daí, novos hábitos, não é verdade? Novos pensamentos. A partir daí, a pessoa que pertence a Deus, a pessoa que é filho de Deus, tem uma nova disposição para viver, uma nova motivação para viver que antes não tinha, quando estava morto em seu delito e em pecado, em delitos e pecados. Mas você que nasceu de novo é uma nova criatura, é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você nasceu de novo. E em outras palavras, é isso que esse salmo quer nos ensinar. Aquele que nasceu de novo anda de uma forma diferente de como andava antes. Em outras palavras, é isso que esse salmo ele quer nos falar. Esse salmo aqui foi escrito por Davi, como muitos outros. Há diversos autores, Salomão, Moisés, Asaf, mas esse salmo aqui é um salmo davídico. E esse salmo nos ensina em que condição Deus escolheu os judeus para serem o seu povo e habitar no meio deles. Esse salmo nos ensina em que condição Deus escolheu os judeus para colocar o seu santuário no meio deles, para, de alguma forma ali, estar no meio dele. E essa condição era que esse povo fosse um povo específico. Era que esse povo fosse um povo peculiar. Era que esse povo que Deus havia escolhido fosse um povo separado, um povo diferente, um povo que tivesse uma vida íntegra e uma vida justa. Deus, quando escolheu esse povo, tinha esse objetivo para esse povo. E diante desse cenário, o salmista faz a seguinte pergunta, versículo 1: Senhor, quem habitará no teu santuário? Ou quem habitará no tabernáculo? Irmãos, como tem gente no mundo que se apropria falsamente do nome de Deus? Como que tem gente no mundo que se apropria falsamente do nome? Toma o nome de Deus em vão. Por quê? Porque todo mundo quer pertencer a Deus, irmãos. Todo mundo quer ser filho de Deus.
Se você sair aí fora e perguntar, você pertence a Deus, a pessoa vai falar, pertenço. Se você sair aí fora e perguntar, a maioria das pessoas, olha, você é filho de Deus, a pessoa vai falar, sou filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, tem que ter uma condição. Qual é a condição? Crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, irmãos? Essa é a condição. Mas se você perguntar para qualquer pessoa aí, ela vai falar, sou filho de Deus. Se me perguntasse antes de conhecer a Deus, se eu era filho de Deus, eu ia falar, sou demais. Do diabo que eu não sou filho, sou demais. Mesmo rejeitando a Deus, mesmo andando no pecado de forma deliberada, mesmo não tendo consciência daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus não gosta, mesmo desprezando os mandamentos de Deus, se perguntasse, você é filho de Deus? Não, eu sou filho de Deus. Se apropria falsamente do nome de Deus, sem qualquer preocupação, irmãos. E Davi aqui, tendo consciência que muitos enganam a si mesmos, falando que são de Deus sem realmente ser, ele se dirige a Deus aqui, no versículo 1, tendo a consciência também de que assim como Deus é fiel a si próprio, Deus também exige que aquele que ele escolheu, que aquele que ele chamou, seja fiel a ele, irmãos. Deus, ele é gracioso. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é misericordioso. Afinal de contas, a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, irmãos. É por causa da graça e da misericórdia de Deus que nós estamos iniciando a nossa semana ouvindo a palavra de Deus. É por causa da graça e da misericórdia de Deus que nós fomos salvos. Pela graça, vocês foram salvos, vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus, ele é gracioso, mas Deus, ele deseja que aquele que é filho dele tenha uma conduta de vida que louve a ele, amém, irmãos? Que aquele que é filho dele mude a rota, né? Isso que de fato é uma conversão. Nós estávamos indo para um caminho, Deus nos alcançou, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, e agora? Sou uma nova criatura. Eu estava indo por um caminho e agora eu converti, irmãos. É isso que aconteceu. Ou seja, os hipócritas que vivem no meio da igreja, que vivem no meio do povo de Deus, que pretende ser povo de Deus, não são. Por quê? Porque Deus conhece como seu aquele que segue a retidão e a justiça ao longo da sua vida, irmãos. Deus, ele nos alcança da maneira que nós estamos, mas não nos deixa da maneira que nós estamos, amém, irmãos? Deus nos alcança. Você estava morto em seu delito e pecado, eu também, irmãos, desprezando Deus, mas Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Mas Deus, por nos amar tanto, ele não deixa como nós estamos, irmãos. Ele vai nos transformando, até porque nós começamos a ser habitados pelo teu Santo Espírito. As coisas mudam na nossa vida. Uma nova motivação, novos hábitos para viver, como eu disse. Davi aqui, irmãos, ele vê o templo cheio de pessoas que professavam a mesma religião, que se apresentavam, irmãos, diante de Deus ali com um cerimonial externo. Então ele se dirige a Deus, que é capaz de distinguir o seu próprio povo no meio de um monte de personagem, e pergunta: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte, irmãos? O cenário é esse. Davi olhando para aquele monte de gente. Mas por que essa pergunta, irmãos? Por no mínimo 3 motivos. Primeiro motivo é, se de fato nós pertencemos a Deus, se de fato nós nascemos de novo, se de fato nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, como eu disse, nos leva a ter uma vida cada vez mais reta, cada vez mais íntegra. Sim ou não, irmãos? O apóstolo Paulo diz que aqueles que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos, irmãos. Então, aquele que é habitado pelo Santo Espírito de Deus, como eu falei, ele converteu. Ele começa a andar agora tendo novos hábitos, tem agora uma nova rotina. Ou seja, não basta servir a Deus somente por aparência, irmãos, porque ele conhece o nosso coração. Não basta servir a Deus através de cerimônias externas, a menos que também vivamos com retidão e sem fazer mal ao próximo, irmão. Não basta somente vir ao culto dia de domingo, a menos que a gente tenha uma vida dentro do nosso lar que glorifique a Deus também, irmãos.
A menos que a gente saia na rua aí e Deus nos ajude para que a gente ame o próximo como Ele nos amou, irmãos. Não basta somente vir aqui pregar, se eu chegar lá em casa e minha esposa precisar de mim e eu ser grosso, se eu maltratar, irmão, não basta. Não basta, irmãos, por quê? Deus, Ele consegue distinguir no meio do seu povo aqueles que são, de fato, verdadeiramente dele, irmão. Por que essa pergunta? Primeiro motivo é esse. Segundo motivo, irmãos, porque há trigo, mas também há joio no meio do povo de Deus. Há trigo, mas também há hipócritas no meio do povo de Deus. Há trigo, mas também há falsos mestres. Há pessoas que estão aqui, na igreja, que eu falo como todo, que são gananciosos, que são orgulhosos, que são vaidosos. Ou seja, há trigo, mas também há joio. Infelizmente, sempre existiu, irmãos. Na história da igreja, sempre existiu os verdadeiros dentro da igreja visível, mas também os falsos dentro da igreja visível. Então, essa pergunta, irmão, que o salmista faz, quem habitará no teu santuário, é para quando o fiel olhar e ver tanto escândalo dentro da igreja, é para quando o fiel olhar e ver tanta maldade, às vezes, coisas que nós não conseguimos imaginar dentro da igreja invisível, esse fiel não desanime. Por quê? Porque, infelizmente, há joio. Infelizmente, há falsos mestres. Infelizmente, irmãos, há falsos pastores. Infelizmente, há ímpios vivendo no meio do povo de Deus. Então, por que o salmista faz essa pergunta? Para que o fiel tenha consciência que escândalos, infelizmente, acontecem, irmãos. Mas que quando acontecer, esse fiel não fique desencorajado a prosseguir, porque sempre existiu. Sempre existiu. No decorrer da história, isso sempre foi uma realidade no meio da igreja. Jesus disse isso. Lá em Mateus 25, versículo 31, ele fala: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vai chegar o dia, irmãos, que as ovelhas serão separadas dos bodes, mas isso será o papel de Jesus no tempo certo. No tempo certo. Enquanto esse tempo não chegar, irmãos, nós vivemos aqui. Os fiéis tendo consciência que escândalos acontecem na igreja, mas perseverando para que de alguma forma aconteça menos. Amém, irmãos? Sempre vai acontecer e sempre vai existir. Nós estudamos aqui, ficamos 1 ano estudando a igreja, a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Muitos escândalos, irmãos. Sempre existiu. Mas no final Deus vai separar, irmãos, aqueles que de fato são deles e aqueles que não são. Isso é papel do Senhor. Enquanto isso, nós pregamos o Evangelho. Enquanto isso, nós continuamos testemunhando de Jesus. Enquanto isso, nós procuramos andar em retidão e integridade, perseverando, buscando o reino de Deus. Mas escândalo sempre irá acontecer. E esse é o terceiro ponto. Porque o celeiro de Deus, ele não estará perfeitamente purificado antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, que ele lançará fora toda a palha, irmãos. Quando ele voltar, enquanto isso, os verdadeiros cristãos, eles perseveram em caminhar com integridade. Então, por que essa pergunta, irmãos? O que Davi está querendo nos ensinar é que aquele que tem acesso a Deus é quem persevera em ter uma vida santa e justa. Versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. O salmista faz uma pergunta, e a pergunta é no versículo 1: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele mesmo responde, versículo 2: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Perceba comigo aí, irmãos, que há um contraste aqui implícito entre a vanglória daqueles que são povo de Deus apenas nominalmente, que falam que são de Deus, que amam a Deus, mas só observam as coisas externas com aquela comprovação verdadeira da piedade que Deus recomenda, irmãos. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, irmãos.
Como eu falei, não é que Davi ele despreza as atividades religiosas. Não é que Davi aqui ele não vê importância nas práticas religiosas. Mas uma vez que o joio que está no meio da igreja quer se promover, observando somente as práticas externas, Davi fala: aquele que habita no santuário do Senhor, ele é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, irmãos. O cuidado, irmãos, que cada pessoa tem para praticar a justiça e a equidade em relação ao próximo, mostra que essa pessoa realmente tem o temor de Deus. Mostra que essa pessoa, ela ama a Deus. Davi não está dizendo aqui que toda pessoa que é justa em sua conduta aqui é filho de Deus e pertence a Deus. Porque a gente vê, irmãos, muitas pessoas têm boas ações, sim ou não, irmãos? A gente sai aí fora, muitas pessoas fazem boas obras, mas a condição de ser filho de Deus não é fazer boas obras, é crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém, irmãos? Não é ser bonzinho, irmãos, porque ninguém bonzinho aqui. Não tem ninguém bonzinho aqui. Por isso nós precisamos de um Senhor e Salvador. Então a condição para ser filho de Deus é que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando nós fazemos isso, como eu falei, irmãos, nós nos tornamos servos do Senhor de fato. E a prova disso é que nós andamos agora frutificando, dando frutos de justiça, irmãos. Amando um próximo, por exemplo. Perdoando, por exemplo, irmãos. Dando a segunda face, por exemplo, irmãos. Andando com integridade. Quem habitará no santuário do Senhor? Quem habitará no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, irmãos. Aquele que habita no santuário do Senhor, ou seja, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele é sincero em suas atividades. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele não usa artifícios pecaminosos, ele se esforça para fazer o bem ao próximo. É isso que Deus requer daquele que ele escolheu, é isso que Deus requer daquele que ele alcançou, é isso que Deus requer daquele que ele resgatou do império das trevas e transportou para o reino de Jesus, irmãos. É isso que ele requer desse. É isso que ele quer de nós, irmãos. De você que foi alcançado por Deus, de você que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, de você que nasceu de novo. Quando o salmista pergunta, quem habitará no teu santuário? Em outras palavras, é quem de fato foi salvo? Quem de fato nasceu de novo? Quem de fato tem uma comunhão sincera comigo? Quem de fato é meu filho? E ele responde, quem é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. E mais, versículo 2 ainda. Que de coração fala a verdade. Que de coração fala a verdade. Olha a concordância, irmãos, que há aí, a harmonia entre o coração e a língua. Isso porque a linguagem é uma representação de um sentimento oculto, de um sentimento muitas vezes interior. Jesus já havia dito, a boca fala do que? O coração está cheio, irmãos. É isso que acontece muitas vezes. Deus requer de nós um coração verdadeiro, com um sentimento verdadeiro. Depois que Davi fala das virtudes que devem fazer parte daqueles que pertencem a Deus, agora, irmãos, ele começa a falar de hábitos que não devem fazer parte daqueles que pertencem a Deus. Aquele que pertence a Deus, irmãos, ele deve ser o quê? Versículo 2, como eu disse. Íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade. E as práticas, irmãos? Como que esse que pertence a Deus não deve andar? Versículo 3 ainda. Não usa a língua para difamar, irmãos. Não usa a língua para difamar. Nós sabemos que a fala, ela representa, uma das mais maravilhosas dádivas que nós recebemos. Por meio da fala, irmãos, nós comunicamos aos outros o que nós queremos, o que nós sentimos, o que nós experimentamos. Nós participamos por meio da fala, do que os outros pensam, do que os outros querem, do que os outros experimentam. Toda a comunicação, irmãos, e a cultura humana estão ligadas a esse dom. O mundo, ele se descortina para nós por meio da linguagem. E a fala, nós sabemos, o nosso falar, tem um papel decisivo em nossa vida, não é verdade, irmãos?
a maneira de falar. Nós sabemos, quantos de nós aqui, irmãos, já no momento de dor, no momento de tristeza, de luto, sendo amassados pela diversidade da vida, veio alguém com uma palavra e nos fortaleceu. Você já experimentou isso? Você já passou por uma situação que você estava ali triste, desesperançoso, desencorajado, e viu alguém com uma palavra que pareceu um remédio, de fato foi, irmãos, e te encorajou, te deu bom ânimo, te fez ter outra motivação, te fez ter outra perspectiva, irmãos, te fez ter esperança de novo. Você experimentou desse poder terapêutico que a palavra tem? Nós sabemos disso. Uma palavra dita no momento certo, na hora certa, irmãos, cura, transforma, irmãos. Nós sabemos que a palavra tem esse poder, irmãos. Ela encoraja, ela incentiva. Por outro lado, irmãos, por outro lado, nós sabemos que uma palavra falada, uma frase falada aí, numa hora errada, no momento errado, também pode trazer tanta dor, tanta ferida que pode causar. Uma palavra, uma frase dita em um momento errado, em um contexto errado, pode trazer também tanta dor. Nós sabemos o estrago que pode causar. Tiago já nos orientou sobre isso. Tiago, no seu livro, ele compara a língua com o fogo, irmãos, e com um animal venenoso, e fala como que tem o poder de destruir. Ele compara nossa língua com o fogo e fala que, assim como o fogo, as nossas palavras elas podem causar uma destruição enorme. E assim como um animal, né, peçonhento, né, assim como o veneno de animal pode destruir ali o ser humano, e se não leva a óbito, pode causar ali, né, levar a ter diversas consequências ali ruins, uma palavra dita também, no momento errado, também pode causar isso no ser humano. Então, uma palavra dita também no momento errado, irmãos, pode causar um estrago enorme. A Bíblia fala que há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Dessas coisas estão 3 relacionadas à nossa fala, à língua. O Senhor odeia a língua mentirosa. O Senhor odeia a testemunha falsa que espalha mentira. E a 7ª coisa que o Senhor abomina é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A 7ª coisa que o Senhor abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos, irmãos. Tiago, novamente, ele fala que aquela pessoa que se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum, irmão. Então, olha a importância que a Bíblia dá para a nossa fala. Olha a importância, irmãos, que a Bíblia dá para as nossas palavras. E muitas vezes nós ficamos atentos em tantas coisas, na verdade. Nós somos tentados em tantas áreas e não ficamos atentos, né, em relação às nossas palavras. Paulo diz que as nossas palavras devem transmitir graça para aqueles que estão ouvindo, irmãos. Quantas vezes nós falhamos nesse mandamento, irmãos? Quantas vezes nós falhamos nessa direção de Deus para a nossa vida em relação às palavras que proferimos, irmãos? Tiago fala que nós tropeçamos de muitas maneiras, mas aquele que não tropeça no falar, tal homem é perfeito, ou seja, tal homem é maduro, irmãos, capaz de controlar o seu próprio corpo. Essa é a importância das nossas palavras, irmãos. Então, aquele que pertence a Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, diz o versículo 3, irmãos, ele não usa a língua para difamar, e mais, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. É assim que ele vive. Aquele que Cristo habita, esse habita no santuário de Deus, esse habita no tabernáculo do Senhor. Versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo. Irmãos, quem nasceu de novo, ele não tem prazer em práticas pecaminosas. Quem nasceu de novo, ele não ri, não aplaude práticas pecaminosas. Quem nasceu de novo, irmão, peca. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado, ele é mentiroso, irmãos. Mas existe uma diferença, irmãos, de você andar com Cristo e errar o alvo, e errar com andar de forma deliberada, desonrando a Deus. Tem diferença ou não tem, irmãos? De andar aqui nessa terra, seguindo, temendo a Deus, e caindo, irmãos, porque nós
Só iremos ficar livre do pecado se a gente for glorificado. E quando a gente for glorificado, enquanto isso, nós iremos errar. Enquanto isso, iremos falar coisas que não devem. Enquanto isso, iremos pecar, irmãos. Mas ainda assim, iremos entristecer quando pecarmos. Quando nós pecamos, aquele que nasceu de novo, na hora é disciplinado pelo Espírito Santo de Deus. Sim ou não, irmãos? Como que é disciplinado? Fica triste. Fica reflexivo. Fica pensativo. Aquele que nasceu de novo, ele erra, irmãos. Às vezes até luta, mas não aguenta, porque, irmãos, não é você mais quem vive, é Cristo que vive em você, irmãos. Às vezes você quer estar relutando ali, mas você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. E a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aquele que é filho de Deus erra. Aquele que é filho de Deus peca, mas isso não é mais um hábito na vida dele. Então, assim como não é mais um hábito, ele também não consegue se alegrar com práticas pecaminosas de forma deliberada aí que a gente vê. Com a maldade, com toda a impiedade, não consegue se alegrar. Na verdade, ele se entristece. É isso que o salmista quer dizer. Que rejeita quem merece desprezo, irmãos. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo ele fala: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí no versículo 3, ele fala: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem graxezas imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus, irmãos. Nem os engane, nem com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre vocês, os que vivem na desobediência. Aquele que foi alcançado por Deus, irmãos, ele se atenta agora para os mandamentos de Deus, não por obrigação, irmãos, não com medo, irmãos, mas porque nasceu de novo. Nós andamos querendo honrar Deus, não porque nós temos medo do inferno, mas porque nós já fomos livres de lá, irmãos. A diferença é essa, irmãos. Nós não compramos Deus, amém, irmãos? Nós não andamos aqui dessa forma, deixa eu andar aqui, porque para obter o favor de Deus, irmãos. Isso não existe. Por isso que Paulo foi tão atacado, porque na época, para você ser favorecido pelos falsos deuses, você tinha que sacrificar. Cultos com diversos sacrifícios. Paulo chega e fala: a salvação é pela graça mediante a fé. O que eu preciso fazer? Nada. Você não precisa fazer nada. Já tem quem fez por você, Jesus. Cumpriu toda a lei por você. Agora você faz o quê? Crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas uma vez que nós cremos, nós fomos transformados, irmãos. Uma vez que nós cremos, Cristo habita em nós. E se Cristo habita em nós, não tem como viver da mesma forma, irmãos. Não tem como, irmãos. Não tem como. Por isso que o salmista diz que nenhum mal faz o seu próximo e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo. Ao contrário, irmãos, mas honra os que temem ao Senhor. O verdadeiro cristão, ele não tem como exemplo o ator da novela das 9 lá, irmãos. O verdadeiro cristão não tem como exemplo a pessoa lá que está desonrando a Deus. O verdadeiro cristão, ele honra e ele tem como exemplo aquele que é homem de Deus, aquela que é mulher de Deus, irmãos. Ele tem como exemplo aquele que teme ao Senhor, irmãos. Ele é inspirado pela prática da piedade e do temor a Deus que o irmão tem. Irmãos, infelizmente, na igreja tem muito escândalo. É muito triste muitas coisas que acontecem no meio do povo de Deus. Mas na igreja, irmãos, tem homem temente a Deus ainda, irmãos. Na igreja tem mulher temente a Deus, irmãos. Na igreja, irmãos, tem filho de Deus que vai querer se aproximar de você, não quer nada de você, mas quer que você conheça mais a Jesus. Não quer nada de você, mas quer caminhar
ao seu lado aqui para que vocês continuem firmes até a eternidade, irmãos. Tem tanta tristeza, mas também tem homens e mulheres de Deus que querem te apresentar mais a Jesus, que querem orar por você, não quer nada de você, só quer orar por você, irmãos. Tem, irmãos. Tem gente aqui, irmãos. Tem gente aqui em Lagoinha Mangabeiras, assim, irmãos. Tem gente na Lagoinha Global, assim, irmãos. Tem gente na Igreja Presbiteriana, assim. Tem filho de Deus sincero que vai olhar para você e quer que você desfrute do poder e da presença de Deus na sua vida. É só isso, irmãos. Então continue crendo, irmãos. Por isso que o salmista lhe faz essa pergunta. Quem habitará no santuário? Quem é filho de Deus? E ele coloca aqui algumas descrições. E ele continua falando no versículo 4. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Aquele que nasceu de novo, irmãos, prefere sofrer o dano do que quebrar a sua palavra. Onde que está a integridade aqui, a fidelidade daquele que mantém a sua palavra só quando percebe que é para a sua própria vontade, irmãos? O cristão verdadeiro, quando ele erra, ele fala, errei mesmo. Olha, pequei mesmo, não queria, mas acabei fazendo. Ou então fui tentado ali, cedi a tentação por aquele momento ali. Errei mesmo, irmãos. Mas ele não passa ou joga para debaixo do tapete. Ele fala. Como eu falei, irmãos, nós iremos errar. Iremos pecar, estamos sujeitos a tudo isso. Mas quando o cristão erra, ele fala, irmãos, errei. Errei mesmo. E estou aqui assumindo que errei. Mas estou aqui. Eu quero perseverar. Eu quero continuar, irmãos. Se alguém falar para você que errou um dia, irmãos, não solta a mão dele, não. Continua com ele, irmãos. Continua firme com ele. Porque você também erra. Porque eu também erro, irmãos. Segura a mão dessa pessoa e fala, vamos junto. Você vacilou? Eu também vacilei em outras áreas. Vamos junto, irmãos. Vamos junto. Com a fé em Jesus, a gente vai chegar lá. Versículo 5. Que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Irmãos, a mensagem de hoje, ela é mais uma mensagem de instrução. Né? Uma mensagem até mesmo de exortação, irmãos. Aquele que pertence a Deus, aquele que é filho de Deus, tem novos hábitos, irmãos. E é isso que Deus quer de nós. Embora a salvação seja pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, não de Deus, aquele que em Deus alcança é transformado, irmãos. É uma nova criatura. E bem-aventurado são vocês, irmãos. Bem-aventurados são vocês, irmãos. Com toda a dificuldade que às vezes seguir a Jesus, com toda a oposição que nós encontramos por seguirmos a Jesus, irmãos, você é mais do que feliz, irmãos, por ser íntegro. Você é mais do que feliz por ser justo, irmãos. Você é mais do que feliz por não negociar os princípios de Deus, irmãos. Mesmo encontrando oposição de todo mundo, você ganhou a eternidade, irmãos. Você ganhou a eternidade. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Que Deus, Ele nos guie. Que Deus, Ele nos encha do Teu Espírito para que nós possamos andar aqui nessa terra, né, com a ajuda do Espírito Santo dEle, tendo uma caminhada de louvor e adoração a Ele. Amém, irmão? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? O desejo de Deus, acima de tudo, é nos conformar à imagem de Jesus. Deus, Ele te alcançou, está trabalhando em você para que você seja cada vez mais conformado à imagem de Jesus. Conformado à imagem de Jesus. O apóstolo Paulo diz que aquele que de antemão nos conheceu, que é Deus, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos aqui de Jesus, ó, que eu estou vendo, muitos irmãos. O desejo de Deus é esse. E tudo coopera para que sejamos conformados à imagem de Jesus, irmãos. Tudo coopera para que sejamos conformados à imagem de Jesus. O que o salmista leu aqui é Jesus, irmãos. É Jesus. Tem as características de Jesus. Nós não chegamos lá ainda não. Mas a gente vai perseverar, meus irmãos. E nem chegaremos à imagem de Jesus aqui. Mas a gente vai perseverar, irmãos. Amém, irmãos? Que esse seja o nosso desejo, em nome de Jesus.